Como é bom ser vascaíno, meu amigo. Como é bom acordar depois de uma noite dessas. Não foi apenas uma vitória do Vasco da Gama, foi uma aula de futebol, um verdadeiro passeio sobre o São Paulo no Morumbis. E olha que esse estádio tem história. Para o torcedor cruz-maltino, foi lá em 1989 que o Vasco conquistou um dos títulos mais importantes da sua trajetória, o Campeonato Brasileiro. O Morumbi, que já foi palco de glórias passadas, agora entra na memória recente com mais um capítulo de orgulho para a imensa torcida vascaína. A vitória por 3-1 teve sabor especial, não só pelos 3 pontos, mas pela forma como o Vasco venceu. O time teve 50% da posse e finalizou 14 vezes, sendo 9 no alvo. Enquanto isso, o São Paulo teve 11 finalizações com apenas 3 certas. Superioridade clara. O Vasco foi mais eficiente, mais intenso, mais inteligente, mostrou que tem comando, que tem trabalho e principalmente que tem futebol para brigar por coisas grandes nesta temporada. Com os 3 pontos, o Vasco deixou para trás a zona de rebaixamento e respirou mais aliviado. Subiu para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro e agora entra nessa pausa com uma outra cara, um outro ambiente, um outro clima. Porque se antes a parada poderia ser marcada por tensão e desconfiança, agora ela será de otimismo e confiança. 30 dias para treinar com leveza, com alegria, com motivação. Um período para consolidar ainda mais o trabalho que o Fernando Diniz vem fazendo e preparar o time para os desafios que virão tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. E é nesse embalo que o torcedor se permite sonhar. Afinal, o Vasco já está nas oitavas da Copa do Brasil contra o CSA. Está também nos playoffs da Sul-Americana e tem chances reais de avançar às quartas. E o mais importante, tem um elenco que começa a entender sua força, começa a jogar com mais organização, com mais personalidade. O reflexo disso pode ser visto claramente no Morumbi. Foi um time consciente, maduro, confiante, e se o elenco começa a render muito, passa pelas mãos de Fernando Diniz. O treinador chegou, assumiu a bronca e em pouco tempo fez esse time mudar da água para o vinho. Os números estão aí para provar. A intensidade, a ocupação dos espaços, a solidariedade. Em campo, tudo isso é marca registrada do Diniz. E mais do que a parte tática, tem a gestão de grupo. Jogador que parecia perdido agora brilha. Atletas que estavam desacreditados hoje são peça-chave. Ryan, por exemplo. Que crescimento absurdo esse menino teve. Se alguém simboliza esse renascimento vascaíno, é ele. Moleque da base identificado. Com o clube sempre cobrado por mostrar mais. E agora com o Diniz ele voa. Joga com confiança, com leveza. É diferente. Dá gosto ver o Han em campo. É como ver um torcedor ali vestindo a camisa e representando com raça, com entrega. E não só ele. O Paulo Henrique, Bruno Moreira, Vegete e Lucas Freitas, todo mundo evoluiu. E claro, não dá pra não falar dele, Felipe Coutinho. O que esse cara jogou no Morumbi foi sacanagem. Teve um lance no meio campo que parecia videogame. 5 marcadores em cima e ele sai distribuindo drible e passe como se fosse simples. Os números comprovam a atuação monstruosa, líder em ações com bola em passes certos, em finalizações em dribles, certos em duelos vencidos, em faltas sofridas, e ainda com 100% de acerto em passes longos. Coutinho não jogou. Coutinho desfilou. E o próprio Coutinho, após a partida, falou com brilho nos olhos. Disse o quanto está feliz, como se sente bem no Vasco. Deixou claro que quer ficar, que as conversas estão acontecendo e que tudo caminha para uma renovação. E se ele ficar aí, meu amigo, segura. Porque com ele inspirado, com Diniz no comando, e com esse elenco cada vez mais confiante, o céu é o limite. E essa moral toda do Vasco após o jogo contra o São Paulo também foi muito bem refletida nas palavras do técnico Fernando Diniz. Ele falou com serenidade, mas com firmeza sobre o que está construindo no clube. Relembrou jogos anteriores, onde o time já dava sinais de evolução, mesmo sem resultados positivos. Destacou o duelo contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, onde o Vasco finalizou 20 vezes contra apenas 4 do adversário. Ou seja, o desempenho já vinha melhorando, faltava a vitória para carimbar essa nova fase. E ela veio no Morumbi, de forma contundente, com autoridade, mostrando a identidade de um time que agora joga com coragem, com intensidade, com alma. O Diniz fez questão de destacar o ambiente interno do Vasco. E não só entre jogadores e comissão, mas de todo o clube.
desde os profissionais da saúde e da performance até os seguranças e funcionários de bastidores. Ele deixou claro que o Vasco vive um momento de união, de conexão entre todos que vestem a camisa diariamente, seja em campo ou fora dele. E é justamente esse ambiente que permite que os jogadores se sintam valorizados, respeitados e motivados. O resultado disso está aí um futebol leve, envolvente e competitivo. Essa parada de 30 dias será estratégica? Diniz falou que prefere esse intervalo do que uma sequência desgastante de jogos, justamente para poder treinar, mais corrigir detalhes, consolidar ideias e principalmente integrar os novos reforços que podem chegar. Ele sabe das limitações financeiras do clube, mas deixou claro que os movimentos no mercado serão pontuais e bem planejados. Há um alinhamento com a diretoria, com o novo diretor que está chegando, e a ideia é fortalecer ainda mais o elenco sem comprometer o equilíbrio financeiro do Vasco. Ao fazer um balanço do seu primeiro mês no comando do clube, Diniz não escondeu a satisfação, disse que encontrou um time subaproveitado, mas com muito potencial, e que em pouco tempo já vê evolução clara, tanto coletiva quanto individual. Para ele, a principal conquista até aqui é ver os jogadores crescendo, entendendo melhor o jogo, executando com confiança, e isso, segundo ele, confirma o que ele já sentia quando aceitou o desafio de treinar o Vasco. A presença de pessoas como Felipe e Pedrinho, que já tinham uma conexão com seu trabalho, também ajudou muito nesse processo de adaptação e execução das ideias. E para completar essa fase mágica, Diniz até brincou falando do Dia dos Namorados, mencionando sua esposa, dizendo que vai aproveitar esse período para descansar um pouco com a família, mas sem deixar de trabalhar. Porque o futebol não para! E a preparação para o segundo semestre será intensa. A torcida, claro, se enche de esperança. Afinal, depois de tanto sofrer, o vascaíno volta a sorrir, volta a se empolgar, volta a sonhar. E como não sonhar depois do que o time mostrou no Morumbi? Depois de ver o Coutinho brilhando, o Ran se destacando e o time inteiro jogando com alma, com raça, com futebol de verdade. A sensação é de que algo grande está começando a ser construído. E o mais bonito disso tudo é ver que o torcedor voltou a se reconectar com o time. Acreditar, vibrar, sofrer junto, mas também comemorar junto. Se tem algo que define bem esse momento do Vasco, é isso: confiança. Confiança no trabalho no elenco, na comissão, na diretoria. Confiança de que o pior já passou e de que o futuro reserva dias ainda mais felizes para o gigante da colina. Então, amigo vascaíno, aproveita, curte esse momento. Porque quando o Vasco joga assim, não tem como não se empolgar. E a gente segue aqui acompanhando tudo de perto, trazendo cada detalhe dessa nova fase que promete muito mais. E se os reforços forem bem escolhidos, se vierem jogadores com perfil certo, com gana, com fome de bola e com disposição para entender o que é o Vasco da Gama, esse time pode sim ir muito mais longe. E quando falo em ir longe, não é exagero, é realidade, porque hoje o Vasco já mostra padrão, mostra evolução, mostra consistência. O que falta é um pouco mais de casca, mais opções no banco para manter o ritmo alto durante toda a partida. Especialmente quando enfrentarmos adversários que estão disputando o topo da tabela ou jogos decisivos em mata-mata. A Copa do Brasil. Está aí a Sul-Americana também, e essas competições exigem elenco. Não dá para contar sempre com os mesmos 11. O futebol moderno exige variações, exige alternativas, e é isso que a diretoria precisa entregar agora, para que o Fernando Diniz tenha material humano para continuar esse trabalho, que até aqui é simplesmente brilhante. E falando em Diniz, é impossível não reconhecer o impacto gigantesco que ele teve em tão pouco tempo. Em menos de um mês, ele não só mudou o time taticamente, como mexeu no emocional do elenco. Hoje, os jogadores entram em campo com outra postura. Eles se cobram, se comunicam, comemoram juntos, brigam por cada bola. Isso é reflexo direto de um ambiente bem gerido, de um técnico que sabe lidar com pessoas que entendem que futebol é mais do que tática e esquema. Futebol é alma, é conexão, é sintonia entre todos que vestem a camisa. E o Diniz, mais do que qualquer outro técnico recente do Vasco, conseguiu despertar isso em São Januário. Ele trouxe de volta o espírito guerreiro, a ousadia, a vontade de vencer. E mais do que isso, trouxe um modelo de jogo que valoriza a posse, o toque, a inteligência. Um futebol bonito de ver e mais do que tudo eficiente. E por falar em São Januário,
Que energia tem aquele estádio, né? Mesmo longe de casa no Morumbi, parecia que a alma de São Januário estava ali presente. A torcida fez barulho, apoiou, acreditou, e isso também faz parte da mudança. A torcida do Vasco, que já sofreu tanto, que já passou por tantos momentos difíceis, começa agora a colher frutos de sua paciência, de sua fidelidade. O torcedor vascaíno é diferenciado, isso ninguém pode negar. Mesmo quando o time estava na Série B, mesmo nos piores momentos, ele estava lá. E agora, com um time que começa a dar resposta dentro de campo, ele abraça ainda mais. Vibra mais, acredita mais. É uma sintonia que estava adormecida, mas que agora voltou com tudo. E isso contagia. Isso transforma o ambiente, transforma os jogadores, transforma os jogos. É por isso que a expectativa para o segundo semestre é enorme. Porque se com poucos dias de trabalho o Vasco já mostrou tanta evolução, imagina com mais um mês de treino, com tempo para ajustes e com possíveis reforços chegando? A perspectiva é a melhor possível. E isso não significa dizer que o Vasco vai ganhar tudo ou que não vai mais perder jogos. Futebol é dinâmico, é feito de altos e baixos, mas o que está claro agora é que o caminho está certo, a direção está clara. E o mais importante, o Vasco está vivo, pulsando com identidade, com força. Não é mais um time passivo que espera o adversário jogar. É um time que propõe, que ataca, que impõe seu ritmo, que joga como o gigante que é. Então, torcedor, aproveita esse momento. Curte cada detalhe, cada vitória, cada jogada bem trabalhada, cada passe do Coutinho, cada arrancada do Ram, cada defesa do Léo Jardim. Porque é disso que o futebol é feito. De emoções, de histórias que vão ficando na memória, de jogos que marcam época. E o que o Vasco fez no Morumbi não foi apenas vencer um jogo, foi mandar um recado. Um recado claro, direto, contundente. Estamos de volta. E se continuar nessa pegada, pode ter certeza, ninguém vai segurar esse time. Porque quando o Vasco joga com alma, com organização e com apoio da sua gente, ele é gigante. Gigante por natureza. Gigante por tradição. Gigante porque nasceu para brilhar. E agora, mais do que nunca, parece que o brilho voltou. E voltou para ficar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva? Bora continuar. O clima nos bastidores do Vasco da Gama esquentou de vez. De acordo com fontes ligadas ao clube, o presidente Pedrinho teria perdido a paciência e, num momento de explosão, disparado que tem jogador que não joga mais no Vasco. A frase, dita em um ambiente reservado, logo ganhou os corredores de São Januário e virou o principal assunto entre dirigentes, comissão técnica e até mesmo os atletas. Embora ainda não se saiba exatamente a quem Pedrinho se referia, a declaração foi interpretada como um recado direto e definitivo. Fontes próximas ao mandatário Cruz Maltino relatam que o presidente, geralmente ponderado em suas falas públicas, demonstrou irritação incomum com a postura de um dos atletas do elenco, o que teria motivado a afirmação categórica. O nome, claro, permanece guardado a 7 chaves. Mas a especulação já corre solta entre torcedores e jornalistas que cobrem o dia a dia do clube. A fala teria acontecido após mais uma sequência de atuações abaixo do esperado. E segundo os rumores, não se trata apenas de desempenho técnico. O jogador em questão estaria envolvido em situações extra-campo que incomodam profundamente a nova filosofia de gestão implantada por Pedrinho desde sua chegada ao comando do clube. Em um ambiente onde disciplina, comprometimento e profissionalismo têm sido palavras de ordem, qualquer deslize é visto com extrema seriedade. A repercussão foi imediata e não demorou para que os próprios jogadores começassem a comentar nos bastidores quem poderia estar na mira do presidente. Apesar da tentativa da diretoria de manter o controle da situação e evitar vazamentos, o tom da declaração de Pedrinho deixou claro que uma ruptura pode ser apenas questão de tempo. O que se sabe até agora é que essa não foi uma fala impensada, ou motivada apenas por emoção. Internamente, o presidente já vinha sinalizando que algumas mudanças drásticas seriam feitas no elenco, e a recente explosão pode ser apenas a ponta do iceberg. Resta saber se o jogador em questão será negociado, afastado, ou se ainda há espaço para uma reviravolta.
Enquanto isso, a torcida acompanha com atenção e expectativa o desenrolar desse possível caso de bastidor que pode mudar os rumos do elenco cruz-maltino na temporada. A única certeza é que no Vasco, a paz segue sendo um bem raro e as próximas semanas prometem ser movimentadas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.